Obrigada pelo convite, desde logo. Eu, infelizmente, não conhecia de todo a sociedade, passei a conhecer e gostava de começar com uma nota mais pessoal, que é, este é de facto um tema que a mim me fascina e esse fascínio surge sobretudo daquilo que é a minha área de trabalho, que a disciplina das relações internacionais. Portanto, eu hoje espero aprender muito convosco e porque também penso que nesta matéria, a matéria é tão transversal que, de facto, a heterogeneidade dos percursos é, sem dúvida, uma mais-valia e, portanto, gostava de situar que, do ponto de vista daquilo que eu vou agora falar, lançar, desconcertar, que foi o que me pediram, é sobretudo nesta perspectiva. Por outro lado, não deixa de ser irónico, tendo em conta que eu sou conhecida, e os meus alunos, aliás, brincam imenso comigo, como uma resistente da tecnologia. Eu ainda me recordo da resistência que eu ofereci, que agora só penso que estupidez, a usar um computador, a ter um e-mail, a ter um telemóvel, que tive tardíssimo, e sequer a ter uma rede social. Eu só tenho uma, que é o Twitter, o resto não tenho. Tive brevemente, durante uns meses, de uma certa campanha política e pedi logo para acabar com aquilo, porque Facebook e Instagram não é para mim. E, portanto, não deixa de ser curioso e irónico que, de facto, hoje, tendo em conta a escala, o ritmo, a diferença, a mudança, hoje é inequívoco e inadiável esta conversa e esta nossa discussão sobre o tema, mesmo para quem, como eu, que é claramente uma naba tecnológica. Do ponto de vista internacional, eu, enquanto pensava sobre como é que podia trazer esta perspectiva, lembrei-me de dois artigos que têm tempos diferentes. Um artigo do final dos anos 90, início deste século, um artigo claramente otimista, que também corresponde a uma fase do mundo em que éramos certamente mais otimistas, e esse artigo chamava-se, é um artigo do Larry Diamond, que, fazendo uma analogia com o futebol, é o Messi das transições para a democracia, e o artigo chamava-se Tecnologias da Libertação. Claro, uma piada com teologia da libertação, mas sobretudo nesta lógica de as tecnologias podem ser muito úteis naquilo que podem ser as transições democráticas, na mobilização das sociedades, no contacto, na possibilidade que oferecem a estabelecer redes essas que são rapidamente convocadas a uma escala e com um alcance extraordinário. E depois o contraponto, que é um artigo de 2020, um artigo publicado na Foreign Affairs, cujo título é Ditadores Digitais. Ou seja, o modo como hoje alguns países, e aqui a China em concreto, podem ser exportadores de uma tecnologia que está ao serviço de uma ditadura, ao serviço do controlo e daquilo que é, hoje em dia e a nível internacional e cada vez mais, uma concorrência clara, uma rivalidade não apenas geopolítica, geoestratégica, mas também a nível do que devem ser ou não os valores que nos guiam enquanto sociedade e o regime político que nós espelhamos. Portanto, este artigo, de certa forma, explica, contextualiza não só a evolução da nossa sociedade internacional. Nós hoje, e não é apenas da pandemia ou desta guerra no seguimento da invasão russa da Ucrânia, nós estamos hoje claramente mais pessimistas em relação ao mundo, claramente mais, temos uma sensação até de um mundo muito mais difuso, temos alguma dificuldade em muitas vezes captar a complexidade do que está a acontecer, de pensar a médio e longo prazo, que é no fundo aquilo que caracteriza a possibilidade de sermos capazes de desenvolver uma estratégia. E, portanto, estes são aqui os dois pontos a nível internacional. Em termos de entusiasmo, também me lembrei muito de um livro que eu gostei imenso de ler,
que era um livro de um professor e de um jornalista sobre o que era a internet, e o subtítulo era ótimo, que dizia Illusions of a Borderless World. Ou seja, quando a internet começou, o entusiasmo da internet era justamente apagar as fronteiras. Passávamos a ter um mundo que não tinha, do ponto de vista prático, fronteiras entre as várias pessoas do mundo que se conectavam, que se ligavam. Mas o livro depois também mostra como os Estados, e aqui nem sequer falo dos Estados Unidos, onde tudo isto aconteceu e se desenvolveu de forma claríssima, mas os Estados acordaram tarde, mas acordaram para esta dimensão cibernética, esta dimensão do contacto, e seja por razões de segurança, seja por razões de combate a um conjunto de atividades ilícitas, seja também a própria questão de ameaças transnacionais, os Estados acordaram, e acordaram de que maneira? E, portanto, este entusiasmo acabou por ter aqui um contraponto que é, de certa forma, o ceticismo. Enquanto lia este artigo do Henry Kissinger, que foi discutido e que foi também avançado como uma leitura para aquilo que nos caracteriza hoje, e quando se falava, e quando ele destaca a invenção da imprensa por Gutenberg em meados do século XV, para mim um dos aspectos mais interessantes, ou seja, de como é que uma invenção ou de como é que uma tradução do ponto de vista das massas tornou tanta coisa possível, dei por mim a pensar no que teria sido, em 1517, Martinho Lutero e a sua ideia revolucionária em relação ao que era o mundo europeu, e aquilo que, para além da questão política, para além do entusiasmo de muitos príncipes germânicos que viram ali a hipótese da independência de Roma e de não serem mais controlados pelo Papa e tudo mais, mas aquilo que genuinamente explica a facilidade, o alcance, a escala da revolução que Martinho Lutero pôs em prática na Europa foi justamente a sua tradução para um alemão que ele, aliás, ajudou a fixar como língua, e, por outro lado, a imprensa que lhe permitiu difundir e chegar a todas as casas. O mundo talvez tivesse sido bem diferente, ou pelo menos, neste caso, a Europa, neste século XVI, teria talvez demorado um bocadinho mais, e talvez a Guerra dos 30 Anos tivesse sido talvez mais tarde, quiçá. Mas é um ponto interessante. Hoje, o que distingue, eu diria de forma muito clara, a tecnologia hoje é a rapidez, a mudança é tão rápida. É tão rápida que, numa geração, nós temos mudanças tremendas. Hoje é quase impossível imaginar a nossa vida sem o e-mail, sem a internet, sem um conjunto de aspectos. E essa rapidez, que é um dos aspectos que, aliás, o texto de Henry Kissinger destaca, é tão grande, tem um alcance tão transversal, que nós temos até dificuldade em captar essa totalidade de perspectivas. E, portanto, eu diria também que estes três níveis que nós hoje vamos trabalhar, estudar, refletir, conversar, o nível individual, eu destacaria aqui a relação importante entre ser cidadão e ser consumidor. Há aqui desafios diferentes nesta perspectiva. Em relação ao nível do coletivo, seja a sociedade, seja o Estado, eu aqui, e também naquilo que pode ser uma transição ou um momento difícil sobre a relação entre o que é ser uma democracia e o que é ser uma ditadura e tudo aquilo cinzento in between, as democracias iliberais, um conjunto de desafios que nós hoje temos na própria Europa ou na própria União Europeia, não é preciso sequer ir mais longe, e aqui pensar que mesmo dentro daquilo que nós consideramos ser claramente o modelo de desenvolvimento, o caso da União Europeia, temos países que têm desafios digitais tremendos. Para mim é sempre, não é bem surpresa, mas é sempre um aspecto que me parece relevante pensar como em todas as campanhas eleitorais para as eleições na Alemanha,
a questão do digital e das infraestruturas digitais, da digitalização, é um tema tremendo em termos de eleição. A renovação das infraestruturas digitais, a digitalização da economia alemã, isto para nós portugueses até nos faz alguma perplexidade. Por outro lado, eu aqui também gostava de juntar um aspecto que para mim é muito caro, que tem a ver com, do ponto de vista político, e nós vemos isso não só nos fenómenos populistas, mas também na própria fragmentação de algumas sociedades, que é a diferença cada vez mais notória entre quem vive na cidade ou à volta da cidade e quem vive no interior, no campo, nas zonas rurais. Ou seja, aqui nós temos claramente uma grande possibilidade e uma responsabilidade do Estado, mas não só, de, através do digital, poder ajudar a fazer essa ponte. Sobretudo quando pensamos que todos os estudos apontam para que, por exemplo, no caso de Portugal, sejamos cada vez mais habitantes de cidades ou de grandes metrópoles dentro do que é o espaço de Portugal como um todo. Por último, o nível global. Claramente, a tecnologia sempre foi um aspecto, uma dimensão importante da competição entre grandes potências ou, hoje em dia, entre uma superpotência e uma candidata, que é a China. E aqui, e tendo em conta as perguntas que foram levantadas, eu aqui gostava de começar desde logo pela própria palavra democracia ou democracias e fazer o caminho contrário. Ou seja, penso que talvez pudéssemos discutir o que é ser uma democracia liberal, ou seja, uma democracia com, não só do ponto de vista do que são eleições, mas também tudo aquilo de substantivo, tudo aquilo de um conjunto de direitos, incluindo o próprio Estado de Direito, faz parte do que é viver uma democracia plena. E, portanto, eu aqui vou discordar de forma frontal, total e claríssima entre conceitos de democracia que sejam mais alternativos ou diferentes. Podemos chamar-lhe outras coisas, mas não lhe chamamos de democracia liberal. E, por outro lado, a questão da soberania tecnológica, conceito que tem vindo a ser, até a nível europeu, muito posto na linha da frente, porque justamente a tecnologia e, em particular, estas infraestruturas digitais são a coluna vertebral das nossas sociedades hoje em dia. O 5G não é uma decisão ou um aspecto meramente tecnológico, é uma decisão estratégica. E, nesse sentido, também gostava muito de ouvir a vossa opinião nessa matéria. Por último, e calme já, a China. A China é um país, é uma ditadura, é talvez no mundo, e aqui talvez é irónico, a ditadura mais inteligente, porque tem apostado de forma muito clara e estratégica naquilo que é a inteligência artificial. E aqui gostava de destacar a questão do chamado algoritmo vermelho, ou o reconhecimento facial, ou o reconhecimento de voz, que está, aliás, a ser testado em Xinjiang por razões óbvias, e também a ideia ou conceito do sistema de crédito social. A aposta da China na inteligência artificial é sem dúvida uma aposta que permite à China saltar aqui uma etapa em matéria de evolução tecnológica, mas também e esse é um aspecto cada vez mais presente, também pressupõe aqui uma certa exportação de um conjunto de programas com ou sem a Huawei em matéria daquilo que se chama Safe Cities, Smart Cities e por aí fora. Ou seja, um dos objetivos, e eu diria o objetivo primeiro, da aposta da China em inteligência artificial é o controle da sua própria população. E, portanto, a partir do momento em que temos esta concorrência internacional, a aposta, ou seja, a nossa decisão, a nossa aposta, também tem que ser capaz de englobar as questões mais normativas, as questões mais de substância e não apenas questões técnicas ou questões tecnológicas. E, por último, a tecnologia
Muitas vezes pergunta-se se a tecnologia é má ou boa. Como tudo, tecnologia é aquilo que nós fazemos dela. E em particular, eu diria que é mais um terreno no qual nós temos um desafio grande, que é, por um lado, preservar a liberdade e, por outro lado, assegurar tudo aquilo que a questão da própria segurança, mas é mais um dos muitos terrenos nos quais esta discussão se verifica. Por último, a questão da internet. Cada vez mais assistimos à fragmentação da internet a nível internacional, ou seja, o que começou por ser um sonho, e aqui a palavra eu acho que é correta, um sonho de um mundo mais próximo, hoje claramente temos sistemas cada vez mais nacionais de internet. A China é claramente aqui precursora, a Rússia também se lhe segue, mas esse também é um ponto que a nós nos deve fazer refletir e pensar a nível internacional sobre a coexistência, a possibilidade de nós também termos aqui uma frente ou um desafio que é de facto um desafio muito grande e é um desafio que a todos nós diz respeito. Se há algo que é diferente daquilo que foi o contexto da Guerra Fria, que se caracterizava por uma espécie de combate estanque, ou seja, hoje em dia aquilo que nós temos, e isso vê-se, basta ter as luzes acesas, é a presença de muitas destas economias na nossa própria economia, e isso é um desafio para Portugal, mas também para a própria União Europeia como um todo. Não estou aqui a dizer que seja uma ameaça, é um desafio, mas é um desafio em relação ao qual não podemos ter quaisquer ilusões sobre o que é que esse desafio significa para nós enquanto cidadãos e democratas liberais. Obrigada.